Vídeo 75, letra D, doutrina. Rei Davi na Bíblia e no Alcorão. Maomé esconde seus crimes e sua perversão sexual. Sinopse. O islamismo é uma mistura de paganismo regurgitado e histórias distorcidas da Bíblia. Uma das histórias distorcidas da Bíblia diz respeito ao rei Davi e o seu escandaloso caso com Betseba, uma mulher casada. O rei Davi a obriga a cometer adultério, a engravida e depois mata seu marido para se casar com ela. Segundo a Bíblia, Deus envia o profeta Natã para condenar o comportamento do rei Davi através de uma parábola e puni-lo pelo seu horrível crime. O Deus judaico-cristão mostrou todo o seu descontentamento com o rei Davi. Já no Alcorão, o adultério com Betseba e o assassinato do seu marido são omitidos. Mas por que eles são omitidos? Porque, se escritos, eles condenariam Maomé, que tomou como esposas, forçadamente, diversas mulheres judias após ter assassinado seus maridos. Ao omitir uma mensagem moral importante da Bíblia, Maomé tentou esconder a sua falta de padrão moral. Reparem bem o problema que isso representa, pois no islamismo, Maomé é o exemplo de conduta. Agora vamos à história. A história do rei Davi e Betseba está escrita na Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulos 11 e 12. Os eventos começaram com o rei Davi escolhendo ficar em casa, em Jerusalém, ao invés de comandar o exército israelita que lutava contra o povo de Rabá. O rei Davi estava relaxando no terraço do seu palácio quando viu uma bela mulher tomando banho no terraço da sua casa. O rei Davi quis saber quem era aquela mulher e seus empregados disseram que era Betseba, a filha de Eliã e esposa de Urias. Apesar do rei Davi saber que ela era casada, ele ordenou que o seu empregado chamasse Betseba. Ela provavelmente temia que seu marido tivesse sido morto ou ferido em batalha. Então, ela foi ao palácio imediatamente. O rei Davi pretendia dormir com ela, e ela não estava em posição de recusar os avanços sexuais, dado o desequilíbrio de poder entre ambos. Mais tarde, Betseba descobriu que estava grávida. Como seu marido estava na guerra, seria óbvio que a criança que ela carregava não era dele. Em desespero, ela mandou uma mensagem para o rei Davi, dizendo que ela estava grávida. Davi ficou nervoso, já que seu pecado de adultério seria descoberto. O rei Davi ordenou que Urias retornasse do campo de batalha, para que ele pudesse passar uma noite com sua esposa Betseba. O rei Davi disse: Urias, você é um bom soldado, por que você não descansa agora na sua casa e se diverte com sua esposa por um tempo? Se Urias aceitasse fazer isso, ninguém saberia que Betseba estava grávida de outro homem, mas Urias não foi para casa. Ele dormiu naquela noite na entrada do palácio, acampado com um guarda do palácio. Como ele poderia desfrutar da sua esposa Betseba enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha? Davi ficou furioso que seu plano não funcionou. Ele então mandou Urias voltar para o campo da batalha, levando uma mensagem para o comandante do exército, Joabe. A mensagem continha instruções para que Urias fosse colocado na linha de frente de um modo que ele morresse. Joabe fez exatamente como o rei Davi mandou. Confirmando-se a morte de Urias, o rei Davi se casou com Betseba. O rei Davi ficou aliviado e pensou que o problema dele tivesse acabado. Mas o que Davi tinha feito desagradou a Deus, que enviou o profeta Natã para visitar Davi. Natã narra um suposto evento. Ele diz que havia dois homens em uma certa cidade, um deles rico e o outro pobre. O homem rico tinha um número muito grande de ovelhas e gado, enquanto o pobre não tinha nada, exceto uma ovelha que ele cuidava como se fosse uma filha. Um dia, um viajante visitou o homem rico que queria oferecer uma boa refeição para o visitante, mas ele não queria matar nenhuma das suas ovelhas ou gado. Então, o homem rico pegou a ovelha que pertencia ao pobre e a preparou para o visitante. O rei Davi ficou furioso, dizendo: Tão certo como Deus vive, o homem que fez isso deve morrer. Ele deve pagar por essa ovelha 4 vezes, porque ele fez tal coisa e não teve piedade. Natã, então, apontou a sua mão para o rei Davi e disse: Você é o homem rico da história. O rei Davi percebeu seu pecado grosseiro. Natã continuou dizendo: Tu és este homem. Por que você desprezou a palavra de Deus, fazendo o que é mal aos seus olhos? Você feriu Urias com a espada, tomou a mulher dele para ser sua e o matou com a espada dos filhos de Amon. Por causa disso, a espada nunca se afastará de sua casa. O rei Davi disse: Eu pequei contra Deus. Natã disse: O Senhor tirou o seu pecado, você não vai morrer. Deus perdoou o pecado, mas não retirou as consequências do pecado. A referência a pagar por essa ovelha 4 vezes pode ser uma alusão às mortes de 4 filhos do rei Davi que se seguiram. O primeiro filho do rei Davi, Betseba, morreu depois de estar doente por vários dias. Amon, primeiro filho do rei Davi, foi morto por Absalão, o seu terceiro filho. Absalão, mais tarde, tentou derrubar seu pai e foi morto por Joabe, o comandante do exército. O quarto filho do rei Davi, Adonias, foi morto pelo seu 10º filho, Salomão. Uma história semelhante sobre o rei Davi aparece no Alcorão, no capítulo 38, versículos 21 a 26 e 30.
A história dos disputantes chegou até vocês? Eis que escalaram o muro da câmara privada, se pondo na presença de Davi, que ficou apavorado. Eles disseram: Não tenha medo, nós somos 2 disputantes, um dos quais prejudicou o outro. Decida agora entre nós com a verdade e não nos trate com injustiça, mas nos guie para o caminho correto. Esse é o meu irmão. Ele tem 99 ovelhas, enquanto eu tenho apenas uma. Mesmo assim, ele me pediu para desistir dela, me enganando com seu argumento. O rei Davi respondeu: Ele definitivamente prejudicou você ao exigir adicionar sua ovelha às dele. E, certamente, muitos parceiros erram com os outros, exceto aqueles que acreditam e fazem o bem. Mas quão poucos são eles? Então Davi percebeu que Alá o tinha testado e ele pediu perdão, caindo em prostração e em arrependimento. Alá o perdoou e o abençoou com Salomão, que foi um excelente servo. Existem muitas diferenças entre a história de Davi na Bíblia, segundo 2 Samuel 11:12, e o Alcorão, Surat As-Sad, versículo 21 a 26. Por exemplo, Maomé tornou a parábola de Natã em um evento histórico. O número exato de 99 ovelhas e uma ovelha, citado no Alcorão, foram obviamente importados da parábola de Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 3 a 7. Mas a diferença mais marcante é que o Alcorão não mencionou que tipo de pecado Davi havia cometido. Por que Maomé não mencionou sobre isso? Porque isso iria expor Maomé. Se o Alcorão tivesse condenado explicitamente o rei Davi por matar um homem e roubar sua esposa, considerando isso como um ato pecaminoso, ele estaria condenando o próprio Maomé, porque Maomé fez isso várias vezes. Vejamos alguns exemplos. Maomé matou o marido de Rayana no massacre da tribo judaica Banu Qurayza e a tomou como sua concubina, escrava sexual. Maomé matou Kinana e depois se casou com sua linda esposa Safia. Maomé matou Mustafa bin Safwan durante o ataque contra a tribo Banu Mustalik e se casou com sua esposa, Juwairia. Maomé tomou para si Zainab, a esposa do seu filho adotivo Zaid. Então, Maomé enviou Zaid para morrer na batalha de Muta. Não admira que Maomé não quisesse mencionar quaisquer detalhes sobre o pecado do rei Davi no Alcorão. Seus próprios pecados eram muito semelhantes e multiplicados muitas vezes em comparação ao rei Davi. Na Bíblia, o profeta Natã criticou duramente o rei Davi por causa do seu pecado. O rei Davi foi humilde e se arrependeu. Mas Maomé omitiu o profeta Natã no Alcorão. Maomé não gostava de ser criticado. Maomé mandou matar todas as pessoas que o criticaram. Alguns exemplos. Maomé mandou seus seguidores matarem Asma bint Marwan porque ela se atreveu a escrever um poema o criticando. Maomé mandou Ali degolar Al-Nadir bin Al-Harith por criticar e ridicularizar o Corão e Maomé. Maomé mandou Ali degolar Uqba bin Abu Muayt por insultar Maomé em Meca antes da Hégira. Maomé ordenou seus seguidores muçulmanos matarem Abu Afak, que tinha mais de 100 anos, porque ele se opunha a Maomé através da poesia. E a lista de assassinatos continua. Maomé também alertou seus seguidores para não o criticar ou incomodá-lo, dizendo: Não convém a um crente ou uma mulher, quando um assunto foi decidido por Alá e seu mensageiro, para ter qualquer opção sobre sua decisão. Se alguém desobedecer a Alá e seu apóstolo, ele está de fato em um caminho claramente errado. Aqueles que incomodam Alá e seu mensageiro, Alá os amaldiçoou neste mundo e no além e preparou para eles um castigo humilhante. Todos os seus seguidores e todos os seus oponentes deveriam estar cientes que seria inaceitável criticar Maomé, o mensageiro de Alá. É por isso que Maomé removeu o profeta Natã da cena. Maomé usou informações da Bíblia no Alcorão para tentar mostrar que o islamismo está de acordo com as crenças dos judeus e dos cristãos. Mas ele alterou mensagens morais importantes da Bíblia para esconder a sua própria falta de padrão moral. Esse, senhoras e senhores, é Maomé, o padrão moral do islamismo. E obrigado por ouvir o vídeo até agora. Por favor, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e o compartilhe. E saiba também que eu tenho os canais no Rumble, BitChute e Odyssey para tentar fugir da censura do YouTube. Veja na descrição as diferentes redes sociais que eu participo e, por favor, não deixe de visitar e se inscrever no blog infielatento.org. Até a próxima. E visite o blog infielatento.org. Ele vem sendo construído para servir como fonte de referência sobre o islamismo em português. Logo no topo, você vai encontrar o artigo Índice de Conteúdos do blog, Informação sobre o Islã e Lei Islâmica, que traz uma lista de artigos mais importantes e depois os assuntos são separados por ordem alfabética para facilitar o seu acesso por tema. Consulte e compartilhe.